noite. Nós estamos aqui começando com mais uma live. Vamos aguardar aí o pessoal chegar para a gente poder dar início. Também vou aguardar a Paola, que vai participar aqui com a gente do The Sweet Chemistry. Ela já está me pedindo participar. Oi, Blanco, Mona Lisa, Tatá. Oi, Ana. Olá, Paola, boa noite. Todo mundo está ouvindo bem? Tudo bem? Eu tô ouvindo bem. Então tá bom. Também te ouço bem. Acredito que o pessoal também está nos ouvindo bem aí. Aí a Sim. Laís, Alan, Leila, um monte de gente entrando. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, Paola, a gente pode. Eu tinha colocado aqui o título da live, mas não ficou. Então eu vou Não acrescentar ficou. aqui o Tá. tema para fixar. Então eu vou colocar aqui Química dos Olhos em Cosméticos, né? E aí a gente já nisso vai chegando todo mundo. Tenho que ser rápida aqui para fixar, porque senão sobe tudo. Pronto, acho que agora foi. Ou não. Ainda não fixou, É peraí. verdade, vai subir. Agora foi. Ah. Vai subindo, o pessoal vai chegando, mas é ótimo. Todo mundo acenando aí. Muito bem, pessoal. Então, enquanto o pessoal vai entrando, a gente pode fazer aquela breve apresentação de sempre, né, Paola? Sim. Porque eu nas últimas lives estou sempre aqui, a Paola participou da primeira, mas nem todo mundo participou de todas. Então, vou falar rapidinho quem nós somos, né? Eu sou a professora Ana Percebon, trabalho na PUC Rio como professora e pesquisadora desde 2015. E sou coordenadora do grupo do laboratório de macromoléculas e nanopartículas, que a gente faz a divulgação científica aqui do nosso trabalho através desse Instagram, que a gente apelidou de Macronanolab. E dentro do nosso grupo, nós temos assim várias linhas de pesquisa, mas nós trabalhamos muito com fisicoquímica de colóides, nanotecnologia, caracterização desses materiais, né? Eu sou formada em Química e doutora em Ciências pela Unicamp. Me especializei durante o doutorado nessa parte de fisicoquímica de colóides, fiz um estágio na Universidade de Lund, na Suécia, e no pós-doc me especializei na parte de nanotecnologia. A gente trabalha com essa área independentemente das aplicações, mas uma das aplicações que a gente trabalha é a de cosméticos. Inclusive, o projeto da Paola, ela vai falar um pouquinho depois, é dessa área. E aí a gente tem uma parte do nosso grupo, né, do Laboratório de Macromoléculas e Nanopartículas, que trabalha com os cosméticos, criaram o The Sweet Chemistry, do qual a Paola também faz parte. Aí agora eu pedi para você se apresentar um pouquinho aí, por favor, Paola. Então, para quem não me conhece, meu nome é Paola. Eu fiz engenharia química na PUC com a Ana, né? Ela foi minha orientadora do TCC nessa área de colóides e cosméticos. E eu gostei tanto dessa área que eu continuei com a Ana no mestrado, só que dessa vez em química. E o meu projeto é sobre emulsões estabilizadas por cristais líquidos. Quem quiser saber mais sobre ele, tem um post lá no Sweet Chemistry. Mas um dos ingredientes mais utilizados nas emulsões são os óleos, que é o assunto dessa live de hoje. Então, os óleos eles são ingredientes muito utilizados, né, em cosméticos, são substâncias hidrofóbicas e são líquidas. E a função deles nos cosméticos é que eles podem ser utilizados como emolientes, como oclusivos, ajudando na hidratação da pele, né, ajudando a prevenir a perda de água. Eles também proporcionam um toque sedoso para a pele, né, um sensorial de deslizar melhor. E além disso, as superfícies mais hidrofóbicas, elas dão um sensorial mais agradável. Então, você pode ver como que o óleo ele desliza melhor sobre qualquer superfície, né? E além disso, os óleos também têm uma função, podem ter uma função específica se for um ativo, tipo como, por exemplo, uma fragrância, né? É verdade. Até foi interessante você ter enfatizado isso, né, da definição dos óleos, né? Que eles são essas substâncias bem hidrofóbicas, né? Eles não se misturam com a água e, em Uhum. geral, eles são líquidos. Porque muitas vezes a gente fala do óleo, da gordura ali de forma indiscriminada, né? Mas se a gente for ser um pouco mais rigoroso nisso, a gente caracterizaria eles como líquidos.
a temperaturas ambientes, né? Para diferenciar da gordura, ou no meio cosmético se fala muito das ceras, né? Então essa que seria a maior diferença. Mas aí, dentro dessa dessa propriedade, né, dele não gostar da água e não se misturar com a água, a gente pode ter vários tipos de óleos, né, Paola? E aí que entra a gente recebeu muitas Uhum. dúvidas relacionadas a esses Muito. tipos dos óleos. Então, tem gente que pergunta o que é o óleo, qual que é a diferença do óleo vegetal para o óleo orgânico? O que é a diferença o que é, na verdade, as pessoas queriam saber muito, o Uhum. óleo mineral, o óleo de silicone. Então é isso que a gente vai começar explicando aqui assim um pouco agora. Então, a gente até às vezes tem um pouco de. A gente estava conversando, né, Paula? Às vezes a gente fala até. Falar óleo orgânico, porque pra gente, químico, Uhum. a gente tem que lembrar o que é orgânico e inorgânico, Uhum. né? Inorgânico são, são os materiais, por exemplo, o sal é um composto inorgânico. Já os orgânicos são aqueles compostos de carbono e tal. Uhum. Mas nesse meio quando a gente está falando de não só de cosméticos, mas inclusive de alimentos, o pessoal usa o orgânico para uma outra determinação, né? Para uma outra definição, na verdade. Então, o que a gente pode dizer? Que no Brasil, na legislação brasileira, não existe nada que defina o que é um óleo orgânico. Mas existem, não só óleo, né? Isso vale para qualquer ingrediente ou até para Uhum. um cosmético orgânico. Então, na Anvisa não tem uma definição de cosmético orgânico. Porém, existem sim empresas que fazem certificação. Mesmo essas empresas podem ter regras diferentes para determinar isso. Então, existe o IBD, que é nacional, existe a Uhum. EcoCert, que é internacional, mas mesmo entre elas, essas definições podem ser diferentes. Só que, de uma forma geral, a gente poderia dizer que essa questão do orgânico, né? As pessoas procuram o quê? Matérias-primas que geralmente são vegetais e que são produzidas de uma forma sustentável. Mas aí, para você ter uma certificação dessa, você precisa provar tudo isso. E tem uma porcentagem dos ingredientes que eles aceitam, enfim, tem várias questões ali. De uma forma geral, a gente pode dizer então isso, que se a gente estivesse falando de um óleo orgânico, não a definição Uhum. química, né? Mas seria um óleo que corresponde a essas características. Mas nem todo óleo vegetal, por exemplo, é um óleo orgânico ou vegano. Então são várias definições ali diferentes. Vegano seria aquele material, né, que as pessoas sabem que não é de origem animal, que garante que não tem crueldade com os animais, também não tem nada na legislação. Então isso vai depender da certificação. Agora, o que a gente pode falar com certeza do ponto de vista de definição química? O que é um óleo vegetal? Aí é fácil de definir, é aquele de origem vegetal. Nem todo óleo natural, do ponto de vista também químico, precisa ser vegetal, ele pode ser um óleo de origem animal, né? Às vezes a gente encontra lá nos rótulos o tallow, que vem do sebo bovino. Na verdade, ele está mais para uma gordura, mas também pode gerar um óleo a partir dele. Uh, Enfim, a gente tem muitas questões ali. Então, óleo natural, se a gente fosse pensar dessa forma, mas aí seria tanto vegetal quanto animal. Mas aí, se a gente estiver falando em certificação, você precisa verificar qual que é essa certificação. E existem também óleos que são de origem fóssil, mas que eles também são cadeias ali de carbono, né, Paola? Que é o caso do óleo mineral. E aí que entra é uma grande polêmica e muita gente com medo dos óleos minerais. Será que eles são muito perigosos? Será que faz mal para a saúde? A gente até já falou um pouquinho disso quando a gente falou dos hidratantes, se eu não me engano. Então, o óleo mineral, ele é um óleo também de hidrocarbonetos, né, de cadeias ali de carbono, só que ele vem de lá do petróleo. Por isso que, por ele ser fóssil, é considerado mineral. Mas ele passa por um processo de destilação. Ele é processado para que ele fique muito puro e que ele fique muito seguro. Muitas vezes para a gente, dentro do laboratório, é mais fácil você garantir a segurança de um óleo mineral até de que um óleo vegetal, pela questão da estabilidade,
pela questão do controle que você tem dessas substâncias, né? Então, não que seja impossível, mas são desafios ali diferentes. Tem também os óleos de silicone. E aí, os óleos de silicone não são cadeias de hidrocarboneto, né? Eles já têm na sua cadeia os átomos de silício ligados ao oxigênio, e esses tem que ser sintético. Então, também tem muita gente que tem medo dos silicones por eles serem substâncias assim, que não são encontradas na natureza, mas eles podem ser sintetizados a partir de um material, né? A fonte, lógico que eles têm que fazer várias sínteses, mas a fonte para isso, basicamente, é a areia, que é um material que a gente tem em grande disponibilidade. E eles são muito seguros. Depois a gente vai falar um pouco das características de cada um, né, que a gente só está definindo assim um pouquinho, mas Uhum. eles são também muito seguros. Lembrando que todo ingrediente cosmético, né, que estão na lista lá dos aprovados pelas agências, né, por exemplo, no Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, todos eles são seguros desde que sejam usados nas concentrações indicadas. Então, não fiquem pensando porque eu vou usar um óleo natural é mais seguro, não necessariamente, e nem vice-versa também, tá bom? E, enfim, então a gente poderia falar que a gente tem essas duas classes, né? De hidrocarbonetos ali, né? Com carbonos, que Uhum. podem ser tanto os óleos vegetais quanto o óleo mineral, e as formadas pelo silício, que aí seriam já os óleos de silicone. É silicone. E eles têm, assim, muitas diferenças também nas propriedades químicas. Quando a gente fala de silicone, além deles serem mais inertes, eles gostam menos ainda da água. Então a São gente fala mais que eles são ainda hidrofóbicos mais ainda. hidrofóbicos, né? Sim. E aí isso traz algumas vantagens e desvantagens, enfim, são propriedades diferentes, né? Mas vamos falar um pouquinho de cada um, Paula. O seu vídeo está travando um pouco, não sei se a gente vai conseguir te É, ouvir bem, mas eu estou te ouvindo, acho que é só o vídeo que está travando. Você poderia falar um pouquinho aí para a gente sobre, né, os hidrocarbonetos, então, né, os exemplos de óleos que a gente tem aí. O que você acha? fala que eu falo Acho de que novo. agora. Se Oi? cortar, não explico de Tá cortando tá um bom? pouco. Tá me ouvindo, Ana? Agora eu tô te ouvindo. Foi. Ah, tá. Não, é que eu ia falar se cortar, mas vamos. Tá cortando um pouco, Paula. A gente não Ai, tá meu te Deus. ouvindo bem, não. Agora? Será que. A gente ouve uns trechinhos, mas não tá dando para ouvir tudo, não. Vou tentar explicar qualquer coisa você me fala. Tá, agora eu tô ouvindo, Tá. vai. Então, dentro dos hidrocarbonetos, né, a gente tem os óleos de fonte vegetal, que podem ser o óleo de oliva, o óleo de coco, o óleo de palma, óleo de rícino, óleo de amêndoa. Alguns exemplos das estruturas químicas vão ser mostradas depois, mas dentro. Tá dando para ouvir ou tá cortando muito? Tá sim, tá sim. Ah, tá. Dentro da fonte vegetal, essenciais, que são da destilação dos óleos vegetais, muito concentrados, né? Acho que agora cortou um pouco. Você Ativas estava muito falando, né, interessantes. dos óleos essenciais, acho que deu para ouvir um pouquinho que eles são esse produto da destilação, né, dos óleos vegetais. Quer que eu... Então, são aquelas moléculas, geralmente são terpenos e que dão a fragrância, né? E acho que deu para cortando, Exatamente. E deu eles para entender possuem, mais ou menos isso. possuem uma proposta como ativa. Eles podem ser desde repelentes até outras propriedades de marketing, que nem mas é sempre bom verificar isso. Ai, ô Paola, E vou agora? sugerir uma coisa, Quer que vou eu tente sugerir sair de novo? para você tentar sair e voltar, porque tá cortando bastante. Aí eu vou falando aqui com o pessoal um pouquinho aqui sobre os óleos essenciais, enquanto você tenta sair e conectar de novo, pode ser?
Tá bem ruim a conexão dela. Bom, vamos aguardar ela voltar. Acho que caiu agora de vez. Então, o que ela estava falando, pessoal, né, para ficar um pouco mais claro, ela estava falando sobre os óleos essenciais, que eu também às vezes as pessoas falam, então qual que é a diferença do óleo essencial e o óleo vegetal? Então, o óleo essencial, ele é uma parte, digamos assim, do óleo vegetal. Aqui ela está voltando. E aí a gente faz o processo de destilação e é como se ele fosse um óleo bem concentrado ali uma parte bem concentrada do óleo vegetal que pode dar fragrância. E o que ela estava explicando que ele até pode ter alguma atividade, mas muitas vezes é só um ingrediente de marketing. Era isso, né, Paula, que você estava falando? Então, às vezes ele pode ser um repelente, por Será que vai exemplo, ficar tem alguns que cortando de têm essa novo? atividade. Mas outros são só ingredientes de marketing mesmo, né? Acho que ainda tá cortando. Acho que a conexão da Paola tá bem ruim. O pior é que eu já tô no 4. Acontece, gente. A gente só Ai, que ouve uns droga. pedacinhos, Tá Paola. dando pra Ai, ouvir? que pena. Agora tá. É, vou tentar falar, que você fala pra eu parar também. Tá bom. E aí, Não sei se também tiver desses algum óleos outro essenciais, lugar pra você. o linolol, o limonene e o citronelol. Tá cortando ainda? Tá cortando bastante. Eu acho que é o sinal mesmo. Se você puder tentar mudar de lugar assim na Deixa eu ver. casa, não sei se isso ajuda. A voz, o Lucas está dizendo, a voz dá para ouvir, mas é um pouco cortado Aí eu vou também. tentar. Eu vou Estava sair então e falando entrar do de novo, né? Linalol, acho que sim. Tá, vou Aí tentar. eu vou adiantando aqui. Então, ela estava falando, né, de alguns exemplos, né, que são muito presentes nos óleos essenciais. Teve alguém que perguntou aqui se, para explicar um pouquinho de novo, então ele pode ser um ativo ou não. A gente não pode generalizar, falar que todos têm propriedades. Muitas vezes no marketing se usa aquela aquela propaganda, né, de que tem óleo de uva da montanha tal, não sei o quê, e não necessariamente isso é uma vantagem. Então a gente fala que é um ingrediente de marketing. Agora existem sim alguns que têm alguma atividade além de simplesmente serem óleos, mas nem sempre. Então a gente tem que verificar em cada caso se existem ou não trabalhos científicos que têm alguma comprovação, né? Uma das mais comuns que a gente vê ali para os óleos essenciais é de repelentes, por exemplo, mas às vezes tem muitas promessas de, de cosméticos, enfim, que principalmente de tratamentos, e aí a gente tem que tomar cuidado e lembrar que um cosmético não é um medicamento. Quando faz alguma promessa muito milagrosa, já é bom você desconfiar. Também teve gente perguntando se podia aplicar o óleo essencial diretamente na pele. Como ele é muito concentrado, geralmente ele é usado, cada um vai ter ali uma concentração máxima que se costuma ser usada, né? Então, esses ingredientes são para ser usados como ingredientes, não para você usar eles puros. Tem gente que fala, agora já não falando de óleos essenciais, mas de óleos vegetais mesmo. Ah, mas eu uso óleo de coco. Posso usar o óleo de coco ou não? Olha, é recomendável, você tem que lembrar que ali, por mais que ele seja um ingrediente natural e tudo mais, ele está super concentrado ali. E será que ele foi feito para ser usado como cosmético? Se ele tivesse sido feito para isso, tiver registrado como um cosmético, não tem problema nenhum. Mas você pegar um que foi feito para ser usado como alimento ou como outra coisa, não posso garantir que não vai te causar nenhum efeito. Então, sempre tentar usar os produtos para as finalidades que eles foram feitos, tá bom? Então, acho que a Paola deve realmente estar com um problema na conexão dela e não está conseguindo voltar, gente, infelizmente. Agora pediu de novo. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver.
E então, falei já também, né, dos óleos de fonte animal, que pode ser, dos óleos de fonte fóssil, que são os óleos Será que minerais. agora foi? Ah, tá de volta aqui a Vim pra Paola. sala pra ver se melhor. Ah, Obrigada. tomara. Vamos lá. Eu estava Tá dando terminando pra de ouvir, né? explicar ali o que você estava falando, né, dos óleos essenciais. Dos E aí eu estava começando a falar essenciais, para o isso. pessoal já, né, dos óleos de fonte fóssil, né, que eu já mencionei nos óleos minerais, né, que eles são muitas vezes também chamados de petrolatos. E esses petrolatos eu acho que é Sim. o que assusta o nome para as pessoas, né? Mas porque muitas vezes eles pensam que por ser do petróleo, então eles têm substâncias aromáticas que vão fazer mal, mas por esse processo todo de purificação que eles já passaram, eles são extremamente seguros, tá? Então, muitas vezes eles são inclusive preferidos pelos fabricantes porque ele tem um baixo custo, é muito seguro e ele é muito estável, ele não se oxida tão facilmente, né, como no Uhum. caso dos óleos vegetais. Então, são realmente seguros para a pele, para todas as finalidades cosméticas, né? E então, não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito disso também, Paula, até para a gente testar aí a sua conexão. Não sei. Mas É, parece que pois está é. melhor, porque até o vídeo está bem melhor agora. É, pois é, ainda bem. Acho que era o Wi-Fi mesmo. Mas é, eu não sei se eu não ouvi se você falou essa parte que as moléculas grandes demais do petrolato, né? Elas não penetram na pele, né? Você falou essa Sim. parte? Não, É, não então. cheguei a comentar, assim. Ah, tá. Mas é que mesmo que elas não penetrem na pele, elas continuam ajudando na hidratação, porque elas, enquanto elas estiverem sobre a pele, formam uma espécie de filme protetor que impede que a água seja perdida para o ambiente, né? Sim. Mas enfim, você É já o que a falou por que gente. que... Não, isso eu não tinha falado, não, mas é interessante, porque isso é o que a gente falou também lá na live do hidratante, né? A propriedade oclusiva, né? Além dele ser um bom Sim, isso. emoliente, porque ele é fácil de espalhar, né? Quando os petrolatos, quando eles estão cadeias muito mais longas ainda, eles já tornam um gel e a vaselina, né? Mas Sim, basicamente exatamente. também são, aí não é considerado um óleo, mas está na mesma família ali dos alcanos. E, enfim, acho que o que eu cheguei a comentar é eles já são bem destilados, então que são realmente muito seguros, né? Porque as pessoas às vezes ficam com medo por ser Sim. um derivado de petróleo, mas por serem refinados, eles já são seguros, aprovados inclusive por órgãos internacionais muito rigorosos, né? E Uhum. aí tem Eles são uma muito certa seguros. preocupação que às vezes as pessoas têm um pouco com o meio ambiente, É, né, Paola? Que aí, nesse porque o sentido, petróleo é uma fonte não as pessoas. renovável. Exato, como ele é de uma fonte não renovável, e especificamente do petróleo, então, às vezes, por uma questão filosófica, a pessoa prefere não consumir derivados ali petroquímicos, e aí por isso, mas em termos de segurança como ingrediente, ele é totalmente aceito. Então, às vezes, se você trabalha numa empresa de cosméticos e ela tem uma filosofia de não usar derivados do petróleo, ele vai ser retirado, mas ele para os consumidores ele é totalmente seguro, né? Sim. Aí o meu vídeo acelerou um pouquinho aqui, mas Ah, enfim, eu vou tá. continuar aqui. Não, mas tá bem melhor agora, pode Ai, ficar tranquila. Mas aí tá. acho que a gente. Então, Oi? acho que resumindo, né, os óleos de fonte vegetal e animal, eles são ácidos graxos e o óleo mineral são alcanos. Aí agora eu vou mostrar para vocês as estruturas, né, químicas, mas antes eu vou falar um pouquinho. O ácido graxo é um ácido carboxílico, né, de cadeia alifática, ou seja, aberta ou fechada, não aromática. Eles são ácidos, esses ácidos eles são produzidos quando as gorduras são quebradas e são pouco solúveis em água. E quanto maior a cadeia carbônica, menor é a solubilidade em água. Daí eu vou mostrar aqui para vocês agora Aproveita as que o vídeo estruturas tá bom químicas. agora. Aqui, tá dando para ver? Tá, Aqui, ácido sim. palmítico, Só uma coisa, o pessoal, ácido quem não estiver oleico. vendo, abaixa ali os comentários, tá bom? Que às vezes fica ali na frente, que aí vai dar para ver. É verdade. O ácido esteárico e o linoleico. A gente pode ver que o tamanho das cadeias desses ácidos são muito parecidas, né? O palmítico ele tem 16 carbonos, mas o oleico, o esteárico e o linoleico, eles têm 18 carbonos cada um. A única diferença aqui é a dupla ligação aqui
duas duplas aqui e aqui não tem nenhuma dupla. Então, o tamanho das cadeias é muito parecido, né? Então, eles são bem hidrofóbicos. Sim, porque se Deixa eu ficar ver. grande E eles são. demais, aí ele já passa para o estado sólido, né? Aí já não é mais um óleo. E se ficar muito curto, aí já não fica tão hidrofóbico. Então é por isso que geralmente eles são até parecidos ali, né? Agora, uma coisa que é interessante, Sim. travou um pouquinho de novo, mas está voltando. Uma coisa que é interessante, né, que são óleos naturais e tudo mais, mas justamente por serem esses ácidos graxos, ao contrário do óleo mineral, o que, que pode acontecer com esses óleos vegetais? Eles podem passar por um processo que a gente chama de rancificação. Sabe aquela coisa, o famoso ranço? Uhum. O ranço vem dali. Quando esse óleo vai envelhecendo, né, ele se oxida, é o processo de rancificação, pode ser reação de oxidação ou hidrólise desses óleos ali, por exposição ao oxigênio, à luz, micro-organismos, então eles não são tão estáveis. É daí que a gente tem que tomar muito cuidado com aquela coisa. Ah, eu fiz um Uhum. cosmético que é totalmente natural e não coloquei nenhum conservante, não coloquei nenhum antioxidante. Aí é muito mais perigoso, entendeu? Porque pode aquilo se oxidar, você vai ter outras substâncias ali, pode ter micro-organismos. E na melhor das hipóteses, se nada de grave acontecer, o que poderia ainda assim acontecer? O cheiro muda, porque o tal do ranço é quando a gordura envelhece Uhum. e fica com um cheiro. E para alimentos isso também pode acontecer, ela fica com gosto de ranço, que a gente fala, né? Então muda as propriedades Aquele gosto originais ruim. do produto, cor diferente, tudo. E um cosmético ele tem que É, ser, quando ele é vendido, o prazo de validade dele inteiro ele tem que ser igual. Se ele mudou, tem alguma coisa de errado já ali com ele, né? Então, essa que é uma grande diferença, que no caso do óleo mineral não tem, né? Porque já não é um ácido graxo, né, Paola? exatamente. O óleo mineral, ele é uma mistura de os alcanos. Cortadinho São de compostos novo. não cíclicos formados somente por ligações químicas carbono-carbono e hidrogênio-carbono. E aí, tá dando pra ver, né? Acho que deu mais uma cortadinha aqui na Paola, mas basicamente, né, eles são cadeias longas ali de hidrocarbonetos. Pode ter, geralmente eles não são cíclicos, né? Mas é sempre carbono, carbono e também carbono e hidrogênio ali, né? E aí eles têm uma mistura de alcanos com uma massa molecular considerável ali, né, Paulo? Não grande demais, porque senão já vira vaselina, já não é óleo mais, né? Já é um gel. Mas eles É são muito verdade. seguros, né? E eles são muito estáveis, isso dali fica daquele jeito para sempre, praticamente, né? Sem contar que também existe Aham. ainda a questão ambiental, porque às vezes a gente fica preocupado. Ah, não, mas eu quero usar o óleo natural, porque o óleo mineral é de fonte fóssil, então eu vou usar o natural, porque eu estou contribuindo para o meio ambiente. Será que isso já garante, que só o fato de ser um óleo natural garante que é um óleo, que o ingrediente é bom, né, vai fazer, é seguro para o meio ambiente? Não necessariamente. Tem um exemplo muito clássico, não sei se vocês já ouviram falar, se o pessoal quiser comentar aqui nos comentários, colocar nos comentários para a gente ver se alguém já ouviu falar do exemplo do óleo de palma. O que, que acontece com o óleo de palma? O óleo de palma ele ficou muito famoso por um tempo, principalmente porque ele não é usado só em cosméticos, ele também é usado em alimentos. E aí teve até uma polêmica com a Nutella, que usava muito óleo de palma, era um grande consumidor. O que, que aconteceu com tudo isso, né? Para produzir muito óleo de palma, lá na Indonésia, que era um dos maiores produtores, na verdade esse palma é o mesmo que como é que chama? Do azeite de dendê aqui no Brasil, né? Mas os maiores produtores estão lá na Indonésia. Para aumentar essa produção, começaram a devastar a floresta nativa para poder plantar as árvores para produzir o óleo de palma. Com isso, muitos animais que habitavam ali entraram inclusive em extinção. Sem contar que a própria população, os nativos locais, nativo local, redundante, mas os nativos dali, eles eram muito explorados também no processamento ali da palma para obter o óleo. Quer dizer, não é porque é um óleo natural que necessariamente vai ser bom para o meio ambiente e para a sociedade.
tá? Então, é uma polêmica ali que ficou. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Não é pensar, ah, natural, Uhum. tudo bem. Por isso que hoje em dia existem, inclusive, essas certificações. E o óleo de palma tem uma certificação específica para ele, para garantir que ele veio de uma origem sustentável. Então, não pensem que só ser natural é significado de sustentabilidade, de ser ambientalmente amigável, tá, pessoal? E aí, não sei, você tá me ouvindo bem, Paola? Sim. Tá, então tá bom. Não, Eu é que você tá tô ouvindo quietinho, bem, o você tá seu me vídeo ouvindo? tá um pouquinho Ah, ruim, mas então tá dando para te ouvir. não, tá dando Eu pra vi ouvir. que Às alguém vezes dá falou umas aqui de um cortadas. filme a respeito disso. Interessante, eu não conhecia não. Se puder colocar É, eu aqui também não pra sabia, gente. não. Ah, Deixa eu Armas da ver, Mesa, ela referência. está dizendo ali. Muito interessante. Legal. E os silicones, né, Paola, também, que tem essa questão, eles são sintéticos, mas eles são super inertes. Então, isso que é uma grande vantagem. Não é à toa que a gente fala do óleo de silicone, mas existem outros tipos de silicone, né? Inclusive, eles podem ser usados para fins medicinais, né? Prótese, enfim, coisa, porque o nosso corpo, ele não tem nenhuma reação com o nosso corpo. Então, por isso também que eles são muito seguros. Sem contar que tem todo um Sim. aspecto sedoso que ele garante, né? Por ele ser mais hidrofóbico. Eles também têm muito baixa toxicidade, eles conferem brilho, muito mais maciez. Para a questão de cabelo, por exemplo, é muito interessante É, porque eles têm uma resistência térmica muito grande. Então, para tudo, quando se fala de secador, chapinha, você não pode pôr um óleo vegetal ali, porque senão você vai fritar o seu cabelo. Já o óleo de silicone, é verdade. ele protege dessa temperatura alta, né? Então, é uma grande diferença por causa dessa propriedade dele da resistência térmica. Mas tem várias propriedades Monte, interessantes, né, assim, do Ana? Na silicone, né, verdade, Paola? Deu mais uma cortadinha. Poxa, tá difícil hoje. alô? Oi, voltou. Mas tá difícil. Vocês não ouviram o que eu falei, então, né? Do Acho silicone. que eu vou. Tá bem difícil de te ouvir, viu, Paola? Que pena. Ai, Tenta que agora de droga. novo, que agora eu tô te vendo. Tá me ouvindo? Sim. Tá, então, eu tava falando, eles também são anti-espumantes, né? Na verdade, a presença de óleos, em geral, atrapalha a formação de espuma. Antes, que estabilizaria a espuma. Tá Travou? difícil, Paola. Acho que eu vou falar aqui pro pessoal, porque não tá dando muito pra te ouvir mesmo, não. Mas que você estava falando que eles são anti-espumantes, né? Então, onde tem óleo de silicone, geralmente não forma espuma. Acho que no caso dos condicionadores, por exemplo, né? Exatamente. Eu E a gente estava até falo, pensando de mostrar esse efeito. Eu não sei se a gente vai conseguir vai dar ver por pra causa da ver. conexão. Mas se você quiser tentar, pelo menos, quem sabe, Paula, mostrar ali que a gente, Deixa eu o virar lugar aqui. que a gente encontra silicone, não é um cosmético, é um medicamento mesmo, mas é aquele É, eu não sei se famoso todo mundo sabe, né? O Lufital. Lufital, né? Um óleo de silicone. Ai, As acho que não bolhas, né? vai dar, viu, Paula? Deixa eu tentar aqui. A Tá ideia que a dando gente pra queria ver? mostrar para vocês, hum, mais ou menos. Ó, tá dando pra ver a espuma? Ai, tá bem ruim a qualidade do vídeo, não tá dando para ver muito bem, não. Mas a gente Ai, que pode droga. deixar aí de indicação para o pessoal fazer em casa, Paola, que é aquela brincadeira, né? Que por ele, a gente sabe que o Luftal ele é um medicamento anti-gases, e aí o que acontece? Ele tira as espumas, vamos dizer assim, que tá dentro da gente. Então, se você fizer esse experimento na sua casa, você vai ver, vai colocar um copo
com água e detergente ali para fazer espuma, e aí você pode gotejar o Lufital, você vai ver que ele desfaz essa espuma ali também do detergente, porque por ele ser mais Hum. hidrofóbico, né, ele vai se colocar na interface entre o filme de surfactante e, né, que está na água e o ar. Então ele vai quebrar aquela monocamada que é importante para fazer a espuma. Ele desestabiliza essa espuma, e por isso que no condicionador não tem. Se você quiser verificar se no rótulo do seu produto tem um silicone, o que que você tem que procurar no rótulo? Palavras que contenham no meio da palavra, assim, ou vai ter silox, ou vai ter também metico. Então, por exemplo, Uhum. ciclosiloxano tem o silox, ou a Não sei dimeticona se dá tem pra esse ver. metico. Tá dando pra ver aqui que eu Ah, anotei aqui. sim, essa é a estrutura do ciclosiloxano, né? Quer dizer, não é bem o E ciclo, é aqui o o poli. É. Acho que ela mostrou. Não tá dando para Oxane, ver né? muito bem, não, Paula. Mas são estruturas, né, que sempre vai ter o silício, os átomos de silício ligados a átomos de oxigênio, tá? Que é eles que têm esse efeito. Desculpa aí, gente, dos problemas técnicos podem ocorrer, mas quem está participando, Nossa. a Paola preparou um material super legal. Depois a gente vai passar aqui as indicações, tudo isso que ela preparou ali com as moléculas e o resumo de tudo isso tá nesse material. Daqui a pouco a gente vai passar as indicações lá de como vocês obterem. Então, apesar de não ter dado para ver aqui direitinho as estruturas, quem está participando aqui ao vivo vai receber, tá? Então acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar de uma forma geral, mas a gente também recebeu várias perguntas, né, Paola? E teve Uhum. algumas perguntas que eram muito voltadas para essa questão da relação entre os cosméticos que contêm óleos e a oleosidade da pele. E a Uhum. única coisa assim também tinha se ele aumenta a quantidade de sebo, se eles são mais comedogênicos que outros, se dão algum tipo de reação na pele. Mas esse tipo de pergunta, gente, a gente não vai entrar, aprofundar aqui, porque a ideia é a gente falar da química dos cosméticos, né? E não de aspectos fisiológicos, dermatológicos, né? Não, a gente não quer falar da pele, porque nós somos químicos, engenheiros químicos, não, e não somos nem dermatologistas, farmacêuticos, enfim. Então, a ideia é a gente falar dessas substâncias como substâncias químicas, ok? Então, quando a gente fala dos óleos, é óbvio que também, se você usar no couro cabeludo, se você usar na pele, pode também influenciar na oleosidade, né, da sua pele. E tem essa questão de que você passar o óleo, ele é oclusivo, então tudo em excesso pode causar algum problema. Mas os cosméticos já são projetados justamente para estarem em concentrações onde você não tem problemas na pele. Por isso que é melhor você passar um cosmético do que às vezes você pegar um óleo qualquer e pensar que só porque ele é natural você vai passar, vai ficar tudo bem. Eu não posso te garantir isso, tá? Mas enfim, então assim, para quem fez essas perguntas mais relacionadas à pele, vou pedir desculpa, mas a Uhum. gente, até em respeito aos profissionais dessa área, a gente vai preferir ficar naquilo que é da nossa área mesmo, né, Paola? E Sim, teve uma exatamente. pergunta que eu tive que Tem pesquisar, várias. Paula, que eu não sabia o que que É. era. Tem várias Dos perguntas óleos aqui. secos. Até foi uma Isso, o que que seguidora são de os olhos secos? Portugal, a Eunice, que perguntou. E aí eu falei, não sei se é eu que estou por fora ou se aqui no Brasil não é moda. Alguém já conhecia esses tais de óleos secos? Contem aí se alguém já tinha ouvido falar. Aí eu fui pesquisar e verificar a composição para entender um pouco mais. E aí descobri que, na verdade, são óleos usados como cosmético, pode ter para pele, tem para cabelo, mas o que que é o diferencial deles? É que eles são óleos muito voláteis. E aí, por serem mais voláteis, né, você passa, ele dá aquela sensação legal, mas como eles vão embora, a maior parte, né, o que não ficou ali interagindo com sua pele, ele dá aquela sensação de toque seco.
Aí essa que é a vantagem, ele não fica com todo aquele excesso. Para mim foi novidade também, aprendi sobre isso preparando aqui a live para vocês e para responder as perguntas, né? E também teve gente Tem que várias perguntou perguntas. de coisas. Ai, desculpa. Hum. Ai, tá Se cortando quiser muito, Paula. continuar. Não consegui entender. É. Então, teve gente que perguntou assim de óleos específicos. Teve óleo de rícino é bom para o cabelo? Qual óleo que é bom para estria? Qual óleo que é terapêutico? E aí, assim, como a gente já disse, né, tem alguns óleos que podem sim funcionar como ativos, mas cada caso é muito específico. Muitas vezes é só marketing. Não dá para eu falar também que todos são marketing, né? Então, a gente não pode simplesmente generalizar aqui. Para a gente verificar se eles têm alguma propriedade ativa mesmo, como ativo, é necessário verificar se tem alguma fundamentação científica, né? E sem contar que isso também está um pouco mais, né, por exemplo, de estria, enfim, também está num pouco mais de aspecto dermatológico. Tem gente que fala assim, de óleos terapêuticos no sentido de, se eu colocar no ambiente, ou até no meu produto tem o óleo de tal, agora não vai vir na minha cabeça, né, de tal fragrância, e ele é energizante, ele é revigorante. A maioria dessas coisas não tem fundamentação científica. Agora, é lógico que se você está com um perfume que é agradável, só de você se sentir, né, num ambiente cheiroso, que você gosta, lógico que você se sente melhor, isso pode te dar uma animada para trabalhar, enfim, mas não necessariamente ele é uma coisa super milagrosa, né? Então, perguntaram, né, da influência desse cheirinho gostoso. Esses óleos essenciais, eles têm essas moléculas de terpeno, que aí é o que dão esses diferentes cheiros e podem ou não ter alguma propriedade diferente, mas na maioria dos casos é mais pelo cheiro mesmo. E se você gosta, se você sentir aquele cheiro, te deixa no ambiente assim, sei lá, mais relaxado, enfim, eu coloco ali e deito na banheira e relaxo, ótimo, não tem problema nenhum disso, tá? Mas não espere que seja uma coisa milagrosa ali, que isso geralmente acaba sendo mais o marketing mesmo, né? Que mais que teve aqui de pergunta? Teve também, Perguntaram olha, as vantagens também. para a pele. Se existem propriedades que vão além da oclusão. Aí, de novo, até existem, principalmente além da oclusão, a principal é a emoliência, que a gente já citou aqui, né? Porque os óleos podem, dependendo do óleo, ajudar a espalhar melhor. E pode sim ter outras atividades específicas, como a gente mencionou de ser um repelente. Os filtros solares, grande parte das moléculas usadas como filtros solares são óleos, mas nem todo óleo pode ser usado como um filtro solar, tá? Enfim, eles podem sim ser ativos, mas isso a gente não pode generalizar, tem que realmente investigar ali cientificamente, caso a caso, não dá pra gente falar de todos aqui, teria que fazer uma live para cada tipo de óleo, né? E Aham. uma pergunta que eu achei super legal, que não sei se quem aqui quem gosta de usar, eu não tinha nenhum aqui para mostrar, mas visualmente eles são super legais. A pessoa perguntou: o que são os óleos trifásicos? Então, tem aí alguém que gosta, que usa o óleo trifásico? O que vocês acham aí dele? Que coloquem aí nos comentários. Mas, em resumo, um óleo trifásico não são as três fases que são óleos, não, né? É só um nome. Né? Mas ele é um produto que é muito lúdico, né? Eu falo que ele tem a apresentação dele é muito interessante, muito bonita lá. Teve gente, a Ana Luísa, falando que adora. E aí pode existir essa pergunta: por que que a gente tem três fases? Por que que as substâncias separam de fase? A gente sabe que a água e o óleo, por exemplo, separam de fase, porque ali a gente tem três fases separando. Primeira coisa que as pessoas muitas vezes falam, e não é isso, é pela diferença de densidade. Não é não. Porque água e álcool também têm densidade diferente e eles se misturam. Então não é isso. Pela diferença da viscosidade.
Também não é. Você pega a água e o mel, se agitar, eles se misturam. A grande diferença ali é na questão das interações intermoleculares, ou também a gente às vezes traduz ali que é a diferença na polaridade. E aí por isso que a gente fala, a água é polar, o óleo é apolar, então eles se separam. Mas e quando eu tenho três fases? Um é apolar, o outro é polar e a terceira é o quê? E aí que eu falo que entra a importância de entender as interações intermoleculares. Não dá para você dividir o mundo só em duas categorias ali de substância, né? Tudo é bem mais complexo do que isso. Então, esses produtos especificamente, aqueles que a gente mais usa aqui no Brasil, esses óleos trifásicos, geralmente, não posso generalizar todas as formulações, mas a grande maioria. O que são essas três fases? A de cima é óleo, essa é a parte realmente de óleo. A de baixo é principalmente água, tá? Tem ali um pouquinho das outras substâncias das outras fases, mas é principalmente água. E a do meio é o que a gente chama de microemulsão. E ela é composta principalmente pelo algum tipo de polietileno glicol. O mais comum é o exileno glicol. Tem também surfactantes para formar as micelas ali. Dentro dessas micelas tem um pouquinho do óleo e na mistura toda ali com esse polietileno glicol vai ter água também. Então, basicamente são micelas ali, então, como a gente chama microemulsão, ela é diferente da emulsão, é uma micela de verdade já carregando óleo. E no fundo diz a lenda que quando tentaram fazer esse produto, eles queriam fazer uma emulsão. Só que eles agitavam e ela formava muito facilmente. Quem tiver em casa faz isso. Agita aí o óleo trifásico, vocês vão ver que ele se mistura, fica tipo um leitinho assim, rapidinho. Mas ele também separa muito rapidamente. E aí teve alguém lá que teve a ideia brilhante de falar assim: olha, vamos pôr um corante em cada fase diferente para a gente poder vender isso como uma coisa, uma apresentação diferente. A pessoa só tem que agitar antes de passar na pele. E o negócio pegou e tá aí um produto super usado até hoje, né? A gente pode até fazer materiais com mais fases. Eu estava dizendo, por exemplo, que o silicone ele é muito mais hidrofóbico do que o óleo, né? O óleo de hidrocarboneto. Então a gente pode conseguir ainda fazer uma fase extra com silicone. Daria para fazer, obviamente isso seria super tóxico, então não seria para cosmético, mas daria para fazer também uma fase com óleos fluorados ou substâncias fluoradas, né, os parentes do Teflon, que são mais hidrofóbicos ainda que o silicone. Por que eu estou falando isso? Só para vocês perceberem que não dá para separar o mundo em polar e apolar. Tudo vai depender das interações. E aí que é o interessante das pessoas estudarem tudo isso para você poder controlar essas propriedades. E mesmo quando você estuda, planeja, e aí, por exemplo, a pessoa que tentou fazer a emulsão lá e não conseguiu, não deu certo, separou de fases, uma vez que você entende o que está acontecendo ali e usa isso de uma forma criativa, nem tudo está perdido, né? Você pode até ter um novo produto. Então, a ciência é assim que tem que ser feita, né? Com muito conhecimento e também com muita criatividade, né? Eu acho esse exemplo. A gente não ia falar dos óleos trifásicos, quando perguntaram, eu falei, nossa, é sensacional, porque mostra muito bem um exemplo de como a ciência é importante ali para a aplicação e a criatividade também, né, Paola? A Paola tá quietinha ali, gente. Não, ela deve estar ouvindo a gente, mas a gente não ouve a Paola, uma pena. Bom, pelo horário, eu acho que eu não vou abrir muito para mais Sim. perguntas. Olha lá, É ela que eu está ouvindo tava. alguma coisa. Eu vi que chegaram algumas perguntas aqui na caixinha, mas basicamente eu acho que é mais ou menos o que a gente já falou, de alguma coisa de óleos essenciais ali. Pelo horário, como a gente ainda tem alguns recadinhos, eu acho que eu vou começar a encerrar. Hoje foi super legal, tivemos aqui, ó, estamos com 113 pessoas, agora 114, vou até dar um print, ó, dar um sorriso aí. Eita, fui dar o print e quase que saí daqui.
Eu acabei apertando errado. Alguém dá um print aí pra gente, então. Ó, estamos com 115. E agora o meu que tá cortando aqui um pouco o vídeo. Mas a gente já tá encerrando, acho que é. Enfim, quais são os recados que eu queria dar antes da gente encerrar? Bom, primeiro pedir desculpa aí pelos problemas técnicos, mas acho que todo mundo entende que hoje em dia, com todo mundo conectado, isso pode acontecer, mas acho que no final das contas deu certo. Uma pena que a Paola acabou não conseguindo falar tudo o que ela queria, mas a gente sabe que você preparou lá o material para a gente com muito carinho, né, Paola? Então já vou passar aqui daqui a pouquinho o que vocês fazem para conseguir esse material que ela preparou. Mas antes disso, eu ia falar um pouco que teve. Hoje a gente anunciou, hoje não, né? Ontem a gente anunciou sobre o curso. Então eu quero explicar bem rapidinho aqui para vocês como que vai ser. A ideia, gente, desse curso é a gente fazer 3 fases. O que seriam essas 3 fases? A primeira fase é essa que a gente acabou de divulgar, que é uma fase de aulas abertas. E a gente não imaginava que ia ser assim, ter tanto interesse que as vagas se esgotaram muito rapidamente. Mas por isso que a gente já está até verificando com o pessoal que organiza, porque tem toda uma questão de garantir a qualidade desse curso, né? Mas se tudo der certo, a gente deve abrir mais vagas ou talvez fazer uma outra transmissão, mas a gente precisa garantir que vai ter qualidade, por exemplo, né, de internet, de tudo isso para que chegue a vocês. Então, por isso que a gente está demorando um pouco para definir essa questão da abertura das vagas, mas quem ainda não se inscreveu e tem interesse, entra lá e se inscreve mesmo assim, porque se abrir mais, aí vocês vão receber o link para participar, ou as informações que forem necessárias, tá bom? Então ele continua aberto, digamos assim, quase como se fosse uma lista de espera. Então essa é a fase 1. 5 aulas abertas, que na verdade são as primeiras 4 são mais discussões com profissionais que já trabalham ali da área, que tem muito para trazer para a gente. A gente vai falar do mercado, dos desafios agora do mercado daqui para frente. Nós vamos falar de como empreender nessa área, de pesquisa e desenvolvimento em indústria de cosméticos, em pesquisa e desenvolvimento em indústrias que fazem esses ingredientes aí para as indústrias de cosméticos. E a última vai ser mais de química mesmo, comigo. Nas outras eu vou estar presente com os convidados, mas na última vai ter mais uma cara de aula mesmo de química sobre os ingredientes, formulações, enfim, depois eu conto um pouquinho mais para vocês. Essa é a fase 1. A fase 2 já está aberta, embora a gente não tenha oficializado a divulgação, mas até já está lá no CCE também. Aí ela já é um mini curso. Então, quem perguntou se na fase 1 ia ter certificado, ela não tem, gente, porque não tem, a gente não vai ter uma avaliação. Então, é um pouco complicado a gente fazer um certificado de uma universidade porque você assistiu ali uma discussão. Então, é interessante pelo aprendizado, mas em termos de certificado, a gente preferiu não banalizar, assim. Mas no mini curso, sim, com certeza vocês vão ter um certificado com a outorga da PUC, né? Então, é super interessante. A gente vai falar mais sobre esse mini curso, ele também tem vagas limitadas, mas a gente ainda não começou a divulgação. Agora eu estou até preocupada com essa questão de vagas limitadas, então quem está aqui já quiser aproveitar, lá no CCE tem já, inclusive, o link para fazer a inscrição. A gente recebeu já 4 mensagens de pessoas que falaram assim, eu já aproveitei, já me inscrevi também no mini curso. É um curso curto, mas ele é bem interessante, ele vai ser uma introdução à química de cosméticos. E na fase 3, essa ainda a gente não tem nada lá aberto, porque a gente está organizando, essa já vai ser bem mais ampla, vai ser um curso já avançado de química de cosméticos. E é interessante falar que ele não é um curso de cosmetologia. Nós não somos aqui cosmetologistas, nós somos químicos aqui, pesquisadores da área de química, que estudam também dentro da físico-química de colóides, os cosméticos. Então, é um curso que, na verdade, a gente fala de como que essas moléculas ali, todas essas que a gente sempre menciona, né, que compõem os cosméticos, como elas se organizam, como elas interagem para formar as estruturas coloidais
que então dão as propriedades finais lá de um cosmético. Então, se você entende muito bem isso, o papel desses ingredientes, o como eles interagem, você tem um grande controle para fazer uma formulação, para adaptar uma formulação. Eu brinco que a gente não vai dar receita ali de cosméticos, tá? Nesse curso, mas é mais para você entender, para você ser o chefe de cozinha, não o cozinheiro, entendeu? Então, nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, isso é essencial. É o que a gente vem falando muito já nos cursos quando a gente dá, que as empresas de cosméticos às vezes nos convidam justamente porque tem uma carência disso, né? No mercado não existem muitos cursos nessa área. Eu particularmente não conheço. Existem cursos muito bons, inclusive de cosmetologia, mas de química de cosméticos é algo que está se tornando cada vez mais importante e que a gente não vê por aí. Então é isso que vai ser esse curso mais avançado e quem for participando desde o início, obviamente, vai ter algumas vantagens aí que a gente vai contando depois. Estão perguntando se também dá certificado, com certeza. O avançado é o que vai ter o certificado ali de uma carga horária, inclusive, bem grande. Todos vão ser online, mas o do avançado, ele é muito legal. Eu não vou falar tudo agora, até porque tem mais coisas que a gente ainda está planejando. Ele vai ser mais para frente. Então, vamos passo a passo. Então, primeira coisa, quem quer participar das aulas abertas e ainda não se inscreveu, corre lá, tá na nossa bio. Que eu acho que se tudo correr bem, a gente consegue. Eu não sei quantas que a gente vai conseguir abrir mais vagas, então também não perde tempo por causa disso. E tô olhando aqui pro relógio porque o tempo passa muito rápido. Ah, E sim. finalmente essa é a nossa última live por causa disso, gente, porque aí agora a gente tem que se dedicar para tudo isso. Pelo menos a última live desse ciclo. Quem sabe a gente se organiza aí para algum outro ciclo aí, com outros temas. Mas, assim, a princípio, essas é que a gente tinha já programado. E aí nós vamos colocar um post lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês mandem o feedback de vocês, contem o que vocês acharam. Se tem sugestão para no futuro, quando a gente for voltar. Inclusive, a gente pode fazer de outros temas fora de cosméticos, né? Outros temas dentro da nossa linha de pesquisa. Então, fiquem à vontade para falar o que acharam, porque isso para a gente é super importante para o nosso crescimento também. Acho que eu posso falar em nome de todos aqui que participaram do Sweet Chemistry também, que foi um super prazer para mim e pelo que eu converso com eles também. Dá um trabalhinho, mas que vale muito a pena, principalmente quando a gente vê as pessoas contentes aqui com os assuntos. Então, a gente espera que vocês tenham gostado, mas também se tiverem críticas, se tiverem algumas coisas para falar, pode falar também. E deixa eu passar logo, antes que acabe aqui o tempo, como vocês fazem para ter o material. Vocês têm que digitar lá no o site agora vai ser vou colocar aqui www.fiskin.com/óleo, assim. Mas como vou até fixar aqui, deixa eu ver. Como é só para quem participou ao vivo, então só vocês que vão ter a senha agora. Daqui uma hora, gente, esse site, ou até menos, esse site já não vai estar mais no ar. E a senha para entrar lá é 135, tá bom? Então, entrem lá, aí a gente vai depois mandar por e-mail para vocês, mas a gente vai tentar salvar a live aqui no IGTV ou colocar algum post. Então, para a gente saber também que vocês participaram, dentro dessa uma hora, vocês têm que ir lá comentar. Então, deem um comentário com o feedback e aí põe também na frente uma carinha, pode ser aquele smile, não, pode ser o soquinho de novo, dá 2 soquinhos lá para a gente saber que vocês estavam aqui. Estão perguntando se já pode ir? Já pode ir. O site já está liberado. Só o post que ainda não vai sair. Espera aí uns 10 minutinhos, deve estar lá. Aí vocês comentam, dê o feedback do que acharam dessa live e de todas. E para eu saber que vocês participaram aqui. A gente vai conferir no máximo até amanhã. Vocês já vão estar com o material no seu e-mail. Combinado? Tá aparecendo aqui para mim, gente, que eu tenho 40 segundos para encerrar. Então, mandar um beijo para todo mundo, principalmente para Paola.
Paola, eu tô sentindo que ela tá Ai, meio Joana, tristinha ali, desculpa. que não conseguiu participar. Fica tranquila, Paola, é totalmente compreensível. Tenho certeza que o pessoal também compreendeu. Você já tinha me avisado que hoje tá querendo acabar. Eu vou encerrar, porque senão não vai dar tempo. Gente, um